Nós vamos até 10 horas, né? A partir de hoje, o CBN Jornal da Manhã vai até às 10 horas da manhã. Bom, agora para continuar esse assunto de eleições, nós estamos aqui com o Manuel Paiva. Naturalmente ele não estaria aqui segundas-feiras, né? Mas durante esta semana nós vamos conversar todos os dias após a conversa com o candidato, conversar com o Manuel Paiva para falar sobre as propostas relativas a trânsito e mobilidade urbana do candidato do dia, né? Hoje, no caso do candidato Roberto Cidade, do União Brasil. Manuel Paiva, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa segunda-feira. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a equipe. Bom dia ao telespectador e ao ouvinte, não é? É muito interessante, é uma honra nós estarmos discutindo os problemas da cidade, principalmente de mobilidade, quando se tratam de propostas para melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia em Manaus. Isso é muito importante, é fundamental que a gente discuta isso e que no objetivo é exatamente isso, Patrick. O que isso a gente vai ser bom para a cidade? Então vamos lá, o candidato aqui no caderno de propostas, né, no plano de governo, ele tem 4 propostas para trânsito e mobilidade urbana. O que o senhor gostaria de destacar dessas 4 propostas, Manuel? O primeiro ponto, Patrick, melhoria do trânsito de Manaus, não é? Primeiro, essa consciência da autoridade de que o trânsito não está bom. O nosso trânsito é estressante, o nosso trânsito é irritante, o nosso trânsito mata muita gente, o nosso trânsito precisa ter uma visão preferencial, o nosso trânsito precisa ser visto como uma questão social e de saúde pública, né? Na realidade, nos últimos anos, efetivamente, nós temos batido nesse mantra que a mobilidade das pessoas, as pessoas estão morrendo muito no trânsito, as pessoas estão se machucando muito no trânsito, as pessoas estão ficando irritadas no trânsito. Então, esse primeiro aspecto é fundamental, ou seja, a consciência do gestor da cidade nessa preocupação. A questão é só, né, Manuel, que é o seguinte, essa primeira proposta diz o seguinte: melhorar o trânsito de Manaus com intervenções de infraestrutura e engenharia de tráfego nas principais vias da cidade. Ela não traz detalhes, né? E a gente até questionou o candidato aqui. Ele falou sobre criação de viadutos, né, de alguns pontos específicos, mas não citou o V8, por exemplo, a Rodrigo Otávio, mas não o que será feito de fato, né? Patrick, olha, eu entendo, eu tenho mais uma visão de engenharia nesse aspecto, tá? Seria detalhista demais se nós quiséssemos hoje que as propostas governamentais elas viessem definindo aquilo que efetivamente pontualmente onde seria uma intervenção. Até porque, Patrick, tem uma coisa em comum nos candidatos. Eles querem rever o nosso plano municipal de mobilidade. Eles defendem uma modificação no nosso plano diretor. Por quê? A cidade, em décadas, você veja, Patrick, nós levamos mais de 10 anos para fazer uma aferição da nossa população, o censo, não é? Ou seja, o nosso plano de mobilidade, que foi implantado em 2015, ele efetivamente era para ser ajustado em 2020, ele não foi. O nosso plano municipal, que é o plano diretor, era para ser ajustado em 2020, não foi. Então, é necessário, eu acho que a primeira tarefa que eu acho que as novas administrações, ou o novo administrador, ou a continuidade do atual prefeito, enfim, quem ganhar a eleição, vai ser modificar um rumo que a cidade está crescendo. Eu acho que isso é fundamental. E aí surgem aquilo que nós chamamos de priorizar as intervenções. Eu acho fundamental isso. Aqui também no projeto, né, no plano de governo do candidato, ele fala sobre exigir que as empresas concessionárias do transporte coletivo renovem a frota de ônibus com a aquisição de novos veículos. Olha, é uma preocupação das administrações municipais sempre quando veio o problema da mobilidade, muitas vezes somente pela renovação de frota. Eu acrescentaria que a renovação de frota ela é importante, é fundamental, mas a renovação de frota hoje tem um programa do governo federal onde oferece condições para quê? O primeiro ponto, a tarifa não pode ser o ponto de financiamento dessa renovação de frota. Segundo, a nossa frota ela precisa mudar a matriz energética, Patrick. Hoje nós estamos com ônibus que produzem o CO2, que jogam mais gases para o efeito estufa. Nós já temos a fumaça da queimada da floresta, a questão ambiental
a questão da sustentabilidade. Hoje o governo federal, através do BNDES, está oferecendo uma linha de financiamento para todas as administrações municipais para mudar essa matriz energética do diesel, desse combustível fóssil, para a matriz elétrica. É importante que também se tenha isso, não só renovar a frota. Que matriz econômica é importante, que tipo de veículo é importante para atuar no seu modal. Isso é fundamental, é importante que se detalhe isso. Vejo que vem isso numa nova regra, que isso não está estabelecido no atual plano de mobilidade municipal, que seria exigir que tanto por cento das frotas fosse de combustível de energia limpa, por exemplo, né? Ou gás, seja, o gás natural e tudo. É importante que se tenha essa visão. E o detalhamento, né? Ou seja, a renovação da frota é importante, mas é saber como é que serão esses ônibus novos. Como serão esse detalhamento. Se serão iguais, só mais novos, ou se serão o que me parece, matriz, por exemplo. Muitas vezes, sabe, Patrick, que me parece é que, no fundo, o seguinte, é que nós precisaríamos ter claramente, era que, por exemplo, no site da prefeitura, para dizer o seguinte: hoje, quantos ônibus, a capacidade que eles têm, de uma maneira bem clara, transparente, o que os ônibus, como é que está a frota de Manaus, não é? Como é que ela está distribuída? Qual é a idade média dela? Quantos ônibus tem acima de 10 anos? Quantos ônibus tem pela sua capacidade? Quantos ônibus tem, ou seja, de 10 anos atrás, para que a partir daí se faça um planejamento e diga: olha, eu vou renovar tantos ônibus assim, eu vou fazer essa capacidade, eu vou colocar esse tipo de ônibus para o corredor, eu vou comprar, renovar essa frota para atender as linhas alimentadoras, ou seja, lá do bairro, da periferia para os terminais de integração. Ou seja, esse planejamento é necessário, é fundamental para que se fale em renovação de frota. Na nossa conversa aqui com o candidato, salvo engano, a gente não citou muito a palavra pedestres, que são os mais importantes envolvidos no trânsito, né? Às vezes a gente pode pensar que é o motorista, mas não, o pedestre está em primeiro lugar e a gente sempre reforça isso aqui nas nossas colunas, né? E um dos planos de governo do candidato é investir em tecnologia para reduzir congestionamento e dar mais segurança a pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Eu acredito até que essa seja a ordem de importância, né? Pedestres, ciclistas, e aí motociclista e motorista a gente bota aí talvez na mesma ordem de atenção. Mas, mais uma vez, não há muito detalhamento, né? O que seria uma tecnologia interessante, né, para a segurança de pedestre, por exemplo? É a questão dos semáforos inteligentes, talvez, enfim. Um monitoramento, no fundo eu acho que está se resumindo aí. É necessário que se tenha uma fiscalização global na operação do sistema viário. Quando se tem fiscalização, Patrick, nós vamos, o primeiro objetivo é que as pessoas não se machuquem. O segundo aspecto é que isso está sendo monitorado, né? Ou seja, a velocidade está sendo controlada para que as pessoas não possam atropelar ninguém na beira da calçada, a velocidade do ônibus, a velocidade da caçamba, a velocidade da motocicleta, a velocidade do automóvel. Ou seja, o pedestre, é preciso também um programa de regularização de calçadas. Que incentivo poderia ser dado? Por exemplo, isenção de IPTU, abatimento no IPTU, para que aquela obrigatoriedade do proprietário do lote que seja o responsável por fazer a sua calçada, ele tem um incentivo para manter a calçada, para fazer ela uniforme, acessível, inclusiva, ela caminhável, não é? É importante isso. O programa também de detalhar o que é que eu vou investir, por exemplo, num projeto cicloviário. É importante isso. A cidade precisa disso. Olha só, Patrick, a cidade que é mais amigável para a bicicleta, e quem diz isso é uma fabricante, tem no site aí que você procura. Qual é a cidade do Brasil mais amigável à bicicleta? É aqui uma cidade na Ilha do Marajó. Uma cidade onde eles fizeram as ruas, que são feitas de tablado, elas são feitas numa área alagadiça. Na realidade, a maioria da população, 90%, usa bicicleta ali naquele trecho. Ou seja, a bicicleta na Amazônia é viável. A bicicleta no setor urbano é viável, é seguro, é bem-vinda. Ou seja, então nós precisamos fazer investimentos nesse projeto cicloviário para melhor seguro, adequado e sinalizado. Bom, e para fechar as propostas do candidato Roberto Cidade, ele fala sobre realizar o recapeamento de vias com asfalto de qualidade em todas as zonas da cidade.
não traz em quais ruas, né, em quais avenidas, o número, mas fala que vai realizar o recapeamento. Lembrando que o recapeamento é a troca completa daquela capa asfáltica, né? Não é tampar buraco e tal. Então a proposta do plano de governo do Roberto Cidade é realizar esse recapeamento. Eu vou pegar aquele seu chavão. No processo de mobilidade, as pessoas são mais importantes que os automóveis. Eu diria que deveria ter uma prioridade. Primeiro, vamos fazer calçadas, vamos ajustar essas calçadas, nós vamos fazer com que a caminhabilidade seja uma coisa real, segura. Porque, Patrick, nós não podemos esquecer da nossa origem. O ser humano, ele começou andando, ele continua andando, vai morrer andando. Não é? É se andando que as pessoas se deslocam nas cidades. Efetivamente, essa matriz ela é muito importante. O automóvel, como qualquer sistema de transporte, não pode ser mais importante que as pessoas. Eu acho que esse chavão é muito importante. O recapeamento das vias é importante? É. A drenagem também é. É importante, a sinalização também é. A iluminação também é. A arborização também é para o nosso clima, para a nossa cidade. Não é? Esse conjunto de coisas, ou seja, o conjunto que se precisa fazer para uma cidade ter uma melhor qualidade de vida, para que as pessoas tenham mais segurança e mais vontade e sejam mais acolhidas pela cidade. Eu acho que isso que é importante. Ou seja, o recapeamento, que você quer dizer, o recapeamento é importante, claro, sim, mas talvez fosse mais interessante colocar... Porque assim, aqui, não quer dizer que ele não vá fazer se não for eleito, mas aqui no caderno não fala sobre calçadas, né? E talvez, então, priorizar calçadas primeiro, depois recapeamento de vias. Em qualquer discussão. Tempo, na verdade. A gente coloca assim, sabe, Patrick? Nós colocamos o seguinte, nós estamos discutindo mobilidade para a cidade. Não é? E quando nós discutimos mobilidade para a cidade, nós temos que hierarquizar e priorizar pontos importantes para a cidade que necessita. Todo mundo reclama que Manaus não tem calçada. Todo mundo reclama que as nossas calçadas elas não são regulares, elas não são constantes, elas não são acessíveis, elas não são inclusivas, elas não são seguras, elas não são iluminadas. Elas sempre têm obstáculos a se transpor. É importante isso. Ou seja, no fundo, é essa a grande discussão. As pessoas, num bairro periférico, Patrick, entre asfaltar uma rua e fazer com que as pessoas caminhem, eu acho que é uma prioridade que se tenha, efetivamente, no caso, em áreas de invasão, por exemplo, como é o caso da maioria da cidade de Manaus. Né? As pessoas invadem, depois é que veio o processo de urbanização. Esse processo de urbanização, primeiro vem o asfalto, depois vem a água, vem o saneamento, enfim, depois é que vem a calçada. Ou seja, existe um sentido inverso. É por isso que tem tanta distorção, tanta injustiça urbanística para com a população. Isso é que nós temos que frear. Bom, a gente vai finalizar a conversa aqui, mas eu quero trazer os comentários dos ouvintes, né, a respeito do que ouviram, obviamente, na conversa com o candidato de hoje. A gente tem aqui, por exemplo, o Renato Velas, falando, dando um bom dia, dizendo que trabalhar as soluções para a mobilidade urbana de forma genérica em pleno século XXI, tendo muitas soluções já comprovadamente eficazes, é no mínimo uma falta de respeito de um candidato com os eleitores. Quem fala com a gente também é o Stevenson, dizendo que no atual cenário ainda é possível reverter, perguntando, na verdade, se ainda é possível reverter a situação atual, onde há vias onduladas e esburacadas, mas comentando também, falando sobre propostas genéricas sem detalhamento, parecem desinteresse de fazer apenas para dizer que tem. O Marco Antônio também comentando, falando, meu Deus, as mesmas promessas, merenda, remédio, semáforos, moradia, trânsito... A mesmice continua. Nenhum candidato tem programa para o trânsito, muito menos para a mobilidade urbana. A nossa cidade não tem um órgão de engenharia de trânsito. Tem um IMMU que não estuda o trânsito porque não é um órgão de engenharia de trânsito. Vou lançar novamente o desafio que fiz para o prefeito no início do seu mandato, fazer 1 quilômetro de calçada. A participação aqui do Marco Antônio com uma certa revolta, né? E é isso, Manuel. Eu quero lhe agradecer por ter trazido a sua análise e amanhã tem mais. É sempre importante. Olha o importante, Patrick, que a CBN
de uma maneira, isso nos honra muito, porque a CBN, de todas as propostas, de todos os candidatos que virão aqui, a CBN priorizou se discutir aquilo que hoje está mais machucando a população, incomoda muito a população, incomoda o dia a dia de todo mundo, incomoda o dia do pedestre ao motorista de ônibus, ao motorista do automóvel, ao usuário do ônibus, às pessoas idosas, ao trabalhador, a movimentação da cidade, a economia da cidade, quando se fala de mobilidade. Esse é um avanço, essa é a prioridade que a CBN mostra para toda a cidade, mostra para toda a região, de que a mobilidade urbana da cidade de Manaus, ela precisa sair de um patamar de que está tudo muito bem, está tudo muito bom, que ela precisa de um avanço, que ela precisa de respeito, que ela precisa de mostrar para que as pessoas são mais importantes que os sistemas e mais importantes que as máquinas. Isso é que é fundamental. Essa é a grande lição. Manuel Paiva, grande abraço e até amanhã. Até amanhã. 9h20, vamos ao intervalo.